Fala galera, bom, Gabriel Luquina, seja bem-vindo. Você já ouviu falar sobre interrupções de hardware ou as famosas chamadas IRQs? São pequenos mecanismos que existem no nosso computador, independente do sistema operacional, se é o Windows, se é Hackintosh, se é Linux, enfim. E nessas IRQs podem existir conflitos. Na maioria das vezes o nosso sistema operacional sabe trabalhar com isso, mas em alguns momentos pode haver algum tipo de problema, fazendo com que o nosso sistema operacional simplesmente trave. E para corrigir situações como essa no nosso Hackintosh, que às vezes pode aparecer aí um grande defeito na hora de fazer o gerenciamento aí desses conflitos que podem acontecer ali na nossa camada de hardware, existe um negócio chamado patches de IRQs, os famosos HPatches. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz isso no seu Hackintosh, elevando, claro, um pouco mais a nossa régua de qualidade e confiabilidade do nosso Hackintosh. Então bora pro vídeo, vamos ver como que é feito todo esse negócio. É só prestar atenção, o negócio não é complicado, pode parecer, mas eu garanto que não é. Então bora lá e vamos ver como é que é feito todo esse lance todo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa fazer é levantar qual é a versão do nosso OpenCore. Para isso eu vou utilizar esse aplicativo aqui chamado Hacking Tool. Com ele aberto, a gente vem nessa aba chamada Boot e ele mostra pra gente qual é a versão corrente que a gente está utilizando aqui do OpenCore. Nesse meu exemplo é a versão 0.73, mas o que eu vou demonstrar aqui ele já é compatível a partir da versão 0.59 ou 0.60 aí do OpenCore. Aí sabendo então qual é a versão que a gente está utilizando, a gente precisa vir aqui no famoso Google, colocar OpenCore GitHub para acessar o repositório do OpenCore em si. Acessando aqui o repositório, a gente vem em Releases, e daí vocês precisam achar a versão que vocês estão utilizando. Quando vocês localizarem ela, precisam clicar em Assets para ele abrir os arquivos para fazer o download. Vocês precisam baixar o pacote de debug. Nesse meu exemplo que eu estou com a versão 0.73, então venho aqui na versão 0.73 e escolho o pacote de debug para fazer o download. Ele vai baixar o pacotinho, ele é bem pequenininho, coisa de menos de 10 megas. Depois de baixar, a gente vem aqui, descompacta ele. A gente precisa trocar alguns arquivos na nossa EFI. O que basicamente a gente precisa fazer é ativar o modo debug dela, poder conseguir extrair as tabelas de ACPI do nosso computador na hora de fazer o boot ali inicial com o OpenCore. Então para isso eu vou vir aqui, vou montar a minha EFI. Ele pede do nosso usuário, coisa normal. Com ela montada, para facilitar depois a reversão, o que eu vou fazer? Command C e Command V para poder fazer a cópia aqui do diretório, enfim, manter um backup. Vou vir dentro do diretório original da EFI, vou vir aqui dentro de boot e vou trocar esse arquivo pelo arquivo que a gente acabou de baixar, então substituindo ele pela versão de debug. Substituído ele, a gente precisa voltar aqui, acessar o diretório OC, trocar esse arquivo chamado opencore.efi. Eu volto aqui na origem do OpenCore que eu acabei de baixar, venho em OC, pego o opencore.efi e coloco ele aqui dentro também. Fora esse cara, a gente precisa atualizar alguns drivers, e no caso os drivers que eu preciso atualizar aqui, basicamente é o Open Runtime, mas como tem outros drivers aqui dentro da minha EFI, eu vou fazer a substituição de todos para evitar qualquer tipo de problema, para não misturar a versão de release, que a gente está utilizando na EFI atual, com a versão de debug. Então eu pego o áudio DXE, pego o Open Canopy que estou utilizando, o Open Runtime e esse Open Linux Boot. Na EFI de vocês, podem estar utilizando mais ou menos drivers, vai depender aí da quantidade de drivers que vocês estão utilizando, dependendo da situação. Eu estou trocando aqui somente os básicos, para a gente, enfim, fazer esse funcionamento. Após trocar esses caras, a gente já pode vir aqui até mesmo descartar esse arquivo que a gente baixou, está até excluído. E a gente precisa configurar o nosso config.plist alterando um parâmetro. Para isso eu sempre recomendo o Property, que é, no caso, a ferramenta homologada aí pelo pessoal do OpenCore para a gente fazer atualizações, fazer modificações nesse arquivo. Eu pego ele, arrasto aqui para dentro do foguetinho e as configurações do OpenCore são carregadas. Para facilitar, eu sempre venho aqui no root, botão direito e Collapse All, e vai retrair todas as informações. Depois a gente vem aqui dentro de MISC, e dentro de MISC a gente vem dentro de Debug. Aqui dentro de Debug vocês vão precisar pegar essa chave chamada sysreport. Ela muito provavelmente vai estar setada como false, e a gente precisa setar ela como true. O que ele vai fazer? Na hora que a gente rebootar a nossa máquina e fazer o processo de boot com o OpenCore já com esses arquivos trocados, ele vai fazer o dump das nossas tabelas ACPI e de mais algumas outras informações referente ao nosso sistema, mas o que a gente precisa é o dump puro das tabelas de DSDT. Então, com ele alterado, a gente só lembra de salvar o arquivo aqui para, enfim, fazer valer essa alteração. Pode fechar o Property, se certificar que a gente fez a alteração dentro da pasta EFI original, não pode ser nessa copy
cópia, porque a cópia ela não vai ser a unidade bootável, vai ser sempre a que tem um nome chamado EFI. Essa aqui é só para efeitos de backup, na hora de a gente reverter essa situação aqui. Então, o próximo passo é simplesmente reinicializar o nosso computador. A gente não precisa fazer mais nada a partir daqui, é só aguardar o processo de reboot mesmo. Depois a gente vai remontar a EFI e vai ver que tem alguns arquivos novos lá dentro. Prontinho, o Hackintosh já foi reinicializado. Agora a gente vem aqui novamente no macOS e faz a montagem da nossa EFI. Ele pede a nossa senha, digita ela, tecla Enter, e se tudo deu certo, ele vai gerar esse diretório aqui, chamado sysreport. Até para evitar confusões aqui com as EFIs e tudo mais, já pode fazer a exclusão dessa que a gente tinha feito a troca dos arquivos ali, para colocar o OpenCore, no caso, né, em modo de debug e voltar original que a gente tinha da nossa EFI já funcional. A gente vai acessar então esse diretório aqui, vai vir dentro do item ACPI, e aqui dentro do ACPI, entre os diversos arquivos, né, que tem aqui dentro, o que a gente precisa é o dsdt.aml. Ele no caso é o dump das nossas tabelas ACPI na categoria aqui de dsdt, e é o que a gente precisa aqui para fazer essas manutenções das IRQs. Então, feito isso, já posso também excluir esse diretório, não vou usar ele mais para mais nada. Vou vir aqui até a lixeira esvaziada. O próximo passo, a gente entra aqui no navegador, procura por SSDT Time. Ele é uma ferramenta desse usuário, o CorpNewT. Inclusive é o cara que também fornece o Property, entre outras ferramentas aí utilizadas no mundo, né, do Hackintosh. Acessando o repositório, a gente vem aqui em Code, depois Download Zip. Depois de baixar ele é bem pequenininho, coisa de 1 ou 2 megas. A gente vem aqui no diretório Downloads. Ele não é nem 2 megas, nem 1 mega, ele é 38K, ele é bem pequeno mesmo. A gente descompacta ele, vem dentro do diretório, a gente precisa abrir esse cara aqui, o sdttime.command. Para abrir ele a primeira vez, clica com o botão direito, segura a tecla Option no seu teclado ou a tecla da bandeirinha do Windows, mantém ela pressionada e clica em Open. Ele vai aparecer essa mensagem, a gente confirma em Open novamente e ele abre a aplicação. Com ela aberta, é bem simples o que a gente precisa fazer aqui, porque ela faz tudo de forma automatizada. Basicamente, a gente tem que selecionar essa opção D, que é para informar qual é a nossa DSDT que a gente vai fazer, né? A leitura e a modificação e, enfim, a correção dos conflitos de IRQ. Então coloca a letra D, pressiona Enter, ele pede para a gente arrastar, caso o dsdt.ml para cá, ou o diretório onde ele está contido, né? Nesse caso, vou pegar então o arquivo, simplesmente arrasto ele para cá. Depois disso, pressiona Enter, ele vai fazer a validação, e depois vai aparecer aqui em cima qual é o arquivo corrente que está, né, em utilização. Aí a gente consegue confirmar que é justamente esse arquivo aqui que a gente acabou de arrastar para o terminal. Aí depois disso, basta colocar o número 1, que é referente a essa opção aqui, né, que é para fazer o patch referente aos conflitos de IRQ. Pressiona Enter, ele faz toda a validação, pergunta qual é o tipo de opção que a gente quer selecionar. A opção default, né, a opção padrão, é a letra C, a que já vem marcada, e é o que a gente vai de fato utilizar, na qual ele faz os patches somente para os devices do tipo Legacy, que é o mais comum da gente utilizar. A gente só utiliza outras opções aqui em situações muito mais específicas. Então basta pressionar Enter, ele vai gerar os patches e logo em seguida ele já vai abrir o diretório aqui do Finder com os arquivos que a gente precisa. Como a gente está utilizando o OpenCore, precisa do ssdthpatch.aml, que é o que a gente vai colocar lá dentro do diretório ACPI. E a gente vai precisar desse arquivo chamado patches_oc, né, de opencore.plist. Arrasto os dois arquivos para cá, para a área de trabalho, para ficar mais fácil. Posso voltar aqui no aplicativo do SSDT-Time, pressiono Enter e posso pressionar aqui para fechar ele. Depois de fechar ele, a gente vem, né, na nossa EFI, dentro da pasta EFI, dentro IOC, e a primeira coisa que a gente faz é pegar o arquivo .aml, o SSDT-hpatch, copia ele e coloca ele aqui dentro do nosso diretório ACPI. Depois de colocar ele, a gente precisa atualizar, né, o nosso config.plist. Para isso, pegar já o famigerado aqui Property, aqui do ladinho para facilitar. Vou arrastar o config aqui para dentro. Com ele carregado, a gente precisa fazer o processo então de OC Snapshot Clean, que é o processo de atualização desse arquivo com base nos arquivos que tem, né, dentro de ACPI, dentro de drivers, dentro de cast e tudo mais. Ele geralmente já pega o diretório correto, mas caso contrário, você pode vir aqui, selecionar EFI, depois o diretório EFI novamente, OC e clicar em Shows. Ele vai apresentar essa tela aqui caso você esteja com o teu Property atualizado em uma versão anterior aí do OpenCore. Nesse meu caso aqui, como ele está atualizado, ele está falando sobre o OpenCore 0.74, que é a versão corrente, né, a última versão aí do OpenCore, mas ele pergunta se eu quero fazer, enfim, para a versão 0.73. Como é a versão que eu estou utilizando, apenas clico em Yes e vai fazer a atualização. Quando a gente confere aqui, notem que ele inseriu, então, justamente aqui dentro de ACPI, de
depois dentro de Edge, a chave referente àquele arquivo que a gente colocou ali dentro do diretório do ACPI. Depois de colocar esse arquivo aqui, a gente precisa pegar esse .plist que tem os patches do OpenCore, carrega ele para dentro do foguetinho também, colocar ele aqui do lado para facilitar. Aí até para deixar um pouco mais organizado, eu vim em cima de root, collapse all, ele retrai, né, todos os itens, mas a gente precisa vir aqui dentro de ACPI, depois de patch. No meu caso aqui não tem nenhum patch dentro das configurações da ACPI, no meu config.plist, mas esse arquivo aqui que o próprio SSDT-Time gerou pra gente, tem justamente esses patches aqui. Então eu preciso copiar essas 3 chaves que estão aqui abaixo de patch, dependendo da situação ele pode gerar uma chave, 2 chaves, você vai ter que pegar, né, o arquivo patches_oc.plist, copiar todos os patches que tem abaixo aqui da chave patch. Então eu vou pegar o item 0, copio para cá, pego o item 1, como eu disse, para copiar, né? Seleciono patch novamente, colo, pego a chave 2, como eu disse, para copiar, venho aqui em patch e colo novamente. Então já estão os 3 patches que eu preciso colocar aqui dentro do meu config.plist da minha EFI. Caso a gente não faça isso, não vai ficar completo o patch, inclusive pode até evitar que às vezes o Hackintosh boot normalmente, pode trazer algum problema. Então sempre lembrar de colocar esses patches aqui dentro da CPI e claro, né, o arquivo que a gente colocou lá dentro do diretório ACPI da nossa EFI. Lembrar de fazer, né, os processos de snapshot que a gente já fez, alimentar esses caras aqui, aí basta vir em File, Save, a gente pode fechar as 2 janelas, podemos fechar tudo isso aqui, fechar o terminal que estava aberto também, daí para confirmar, né, então o funcionamento, basta a gente vir aqui fazer o restart do nosso Hackintosh. Se tudo correr bem, nosso Hackintosh vai reinicializar e os patches terão sido, né, aplicados. Como a gente fez aquela manobra ali de copiar o diretório EFI e tudo mais e trocar, né, os arquivos de debug para gerar o report, então agora a nossa EFI já está pronto porque a gente já voltou, né, ao diretório original, já colocou o patch aqui dentro e a CPI, que é esse cara aqui, a gente já atualizou o nosso config.plist, tá aí então feito os patches de conflitos das IRQs. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Conseguiram compreender? Vão fazer esse ajuste no Hackintosh de vocês? Ou melhor ainda, na extração do dump e na hora de verificar ali com o SSDT-Time, ele achou de fato algum conflito? Ou você teve sorte e ele não achou nenhum conflito para ser patchado, talvez seja a palavra. Além disso, eu sempre tento dar uma revisada nesses vídeos, porque eu faço a intro e depois esse fim que vocês estão assistindo, se você ficou até o final, após eu gerar todo o conteúdo. E essa parte final é sempre a última a ser feita, quando eu já revisei todo o restante ali do material, quando eu fiz algumas edições, alguns cortes e tudo mais, e eu vejo que às vezes eu repito umas palavras tipo... Porém, faz parte, né? Às vezes a gente não consegue fazer um negócio tão certinho, mas é claro que com o tempo a gente vai sempre dando uma evoluída. A gente não é Pokémon, mas a gente tenta, né, evoluir assim com o nosso Hackintosh. Então nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!